Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, te louvar e te bendizer. Pai, agora chegou a hora da palavra, para o Senhor destinou o teu servo a trazer para o coração da igreja. Senhor, que tu possa usar ele como instrumento, Senhor. Fortalece, reveste, usa ele como instrumento nesta noite, Pai. Que assim, essa palavra que o Senhor colocou no coração dele venha trazer transformação, edificação, e que assim os irmãos possam sair daqui edificados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. A paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo do 12 ao 17. Aqui diz, irmãos: e ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retém o meu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi o meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tendes aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometer fornicação. Assim também tendes os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrita na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o receber. Até aí, irmãos, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Essa igreja, o Senhor vem sobre essa igreja, traz edificação a esta igreja, aos irmãos fiéis à palavra, e traz também repreensão a algumas doutrinas que estavam sendo disseminadas dentro da igreja. Para nós entendermos mais, vamos saber aonde estava a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo estava localizada, estava situada na região de Missa, noroeste da Ásia Menor, atual Turquia. Pérgamo foi um importante centro intelectual e cultural. Foi a primeira cidade do período romano a construir um templo dedicado ao imperador Domiciano. Atualmente, na região da antiga Pérgamo está a moderna cidade de Bérgamo, na Turquia. Ali, irmãos, em Pérgamo, era uma cidade que era dedicada à adoração aos imperadores. Essa cidade foi a primeira cidade a levantar um altar ao imperador Domiciano. E ali nessa cidade era chamada Pérgamo, por quê? Porque a cidade, irmãos, havia uma biblioteca grandiosa naquele lugar, com mais de 200.000 exemplares. E esta cidade, irmãos, precisava de muito papel para fazer ali os escritos daquela cidade. E ela pegava papel fornecido pelo Egito. O antigo Egito fornecia um papel chamado papiro, que era extraído de uma planta. E ali eles faziam um processo ali, extraíam o papiro, era um papel. Mas só que ficou um pouco escasso. E essa cidade teve que se virar. Então o que foi que eles fizeram?
Por isso nós vamos entender agora o nome de Pérgamo. O nome de Pérgamo vem da sua descoberta do pergaminho, material para escrita, feito através de pele de animais, como ovelhas, cabras, vacas, que substituiu o papiro. Pérgamo era famosa por ser a maior produtora de pergaminhos. Então, o papiro ficou escasso e ela teve que se virar para produzir os seus escritos. Então, eles começaram a trabalhar com o couro dos animais. E dali surgiu os pergaminhos. E este nome veio a se estabelecer como Pérgamo, de acordo com o que eles faziam, pergaminhos. Irmãos, esta igreja era uma igreja situada ali onde hoje é a Turquia. Esta igreja, como as outras que nós estudamos aqui, o Senhor veio, trouxe edificação para a igreja, o Senhor trouxe repreensão a esta igreja, e agora nós vamos entender um pouco o que é que acontecia ali na igreja de Pérgamo. Já entendemos a sua localização, já entendemos por que o nome Pérgamo, e agora vamos entender o que é que acontecia ali. O Senhor é aquele que tem a espada. Aqui, irmãos, para nós entendermos isso, vamos para o Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Aqui diz, e ao anjo da igreja de Pérgamo escreve estas coisas: diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é que o Senhor quer dizer? É a espada afiada de 2 gumes. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós vamos ali, irmãos, para entender, nós vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 12 e o 13. Olha o que Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha o que o Senhor quer dizer a esta igreja: aquele que tem a espada de 2 gumes. O Senhor quer falar com aquela igreja que Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele é o Deus que tem a palavra verdadeira, e não existe outra igual. Esta palavra é eficaz para dividir alma e espírito, das juntas e medulas, e discernir os pensamentos do coração. Então o Senhor diz que Ele tem a autoridade, Ele tem a espada em sua mão, que discerne os pensamentos dos corações. Então nada fica oculto diante dele, irmãos. Ele vem diante da igreja de Pérgamo e diz: eu tenho a espada que discerne os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas diante aos olhos daquele que temos que prestar conta. Então, irmãos, ninguém vai ficar com encoberto diante de nosso Deus. Ninguém vai ficar sem justiça diante de Deus, porque Ele está a par de todas as coisas. Então Ele vem e traz a esta igreja dizendo: não adianta esconder nada, porque a minha espada, a minha palavra decide tudo que está nos seus corações. Todas as intenções eu posso decidir. E Ele vem e diante dessa igreja fala com essa igreja. O Senhor sabe onde está a sua igreja e quem são os seus santos. Onde é que nós vemos isso? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retém o meu nome e não negaste minha fé.
mesmo naqueles dias em que Antipas foi o meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde assentas Satanás. O Senhor traz algo aqui que nós temos que prestar atenção. Onde Satanás está assentado. Por que o Senhor fala isso a essa igreja? Onde Satanás está assentado. Vamos entender o que o Senhor quer falar a esta igreja. Outras traduções dizem o trono de Satanás. Irmãos, ali em Pérgamo existia um centro de adoração. Ali, irmãos, era um lugar de adoração de outros deuses. Atena, deusa da poesia e do amor e do saber. Dionísio, deus do vinho. Afrodite, deusa dos prazeres sensuais. E Esculápio, deus da cura. E o principal deles, o deus Zeus. Ali naquele lugar havia templos de vários deuses. E também, não só disso, havia templos de dominadores, homens que dominavam, como o imperador Augustus, Trajano, Severo e todos aqueles que eram dominadores do Império Romano. Havia templos ali naquele lugar. Também, irmãos, tinha também a antiga religião da Babilônia e dos romanos que operava naquele lugar. Havia práticas daqueles antigos babilônicos naquele lugar. E para piorar, irmãos, ali tinha também algo que era bem pior. Ali o termo trono de Satanás é o mais explicado no fato de ter templos e culto à adoração ao imperador César, o pior imperador que já teve. Ali havia um centro de adoração a César. E ali, irmãos, por ter um lugar onde adora César, porque esta forma de adoração representava uma séria ameaça aos primeiros cristãos. Porque César obrigava que você adorasse a ele. E os cristãos, diante disso, os cristãos não queriam adorar, porque eles só adoravam ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando não havia, irmãos, não havia adoração a César, César mandava torturar, mandava matar, mandava prender, e ali se torna um lugar de risco para o cristão. Porque havia várias adorações de outros deuses, adoração de dominadores e a principal, a adoração a César. Então esses cristãos estavam num lugar minado. Eles não podiam professar sua fé, porque neste momento estava começando a perseguição aos cristãos. Os irmãos estavam sendo perseguidos por não adorar a César. E ali, por esta causa, o Senhor fala: onde está o trono de Satanás? Porque ali havia adoração aos deuses, irmãos. E este fato dos irmãos não adorarem esses deuses, eles pagavam muitas vezes com sua própria vida. E ali, irmãos, o Senhor chama a atenção de alguns irmãos que eram fiéis. Eles preferiam dar a sua vida, mas não negavam a sua fé. E o Senhor diz: tu retens o meu nome. Ali havia homens e mulheres fiéis que preferiam perder a vida, mas não adorariam outros deuses. E o Senhor adverte a essas pessoas: tu retém o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi o meu mártir fiel. Quem foi esse Antipas? Irmãos, Antipas foi um bispo da igreja de Pérgamo. Ele liderou a igreja de Pérgamo. E ao fato de ele não negar a sua fé, ele foi sacrificado. Um homem de Deus que preferiu adorar a Deus, não negar a sua fé, e por isso ele foi assado vivo, irmãos.
Não sei se os irmãos já ouviram falar de Antipas, mas este homem, o Senhor Jesus Cristo, testifica dele, ó, foi meu mártir fiel. Ele morreu pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Antipas foi bispo da igreja cristã em Pérgamo, martirizado por sua fé, por causa de seu testemunho fiel e constante diante de todo o mal satânico presente em Pérgamo. Antipas foi assado vivo em um trono oco de bronze em tamanho real, que tinha uma fogueira sobre sua barriga, porque Antipas se recusou a renunciar à sua fé em Cristo Jesus. Ele foi capturado e levado para o templo de Atenas, onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho, onde usualmente ocorriam os sacrifícios. Mas este homem, dentro do touro incandescente, sendo assado vivo, este homem, irmãos, Antipas orou a Deus, implorou por sua alma e para que ele, Deus, fortalecesse a alma dos irmãos. Aquele homem estava sendo assado vivo dentro do touro de bronze. E ali aquele homem orava a Deus para permanecer fiel diante daquela dor, diante daquela angústia. E também, irmãos, ele orava para que Deus fortalecesse os irmãos, devido àquilo que estava acontecendo ali, devido, irmãos, àquela situação a qual este homem de Deus passou. Com uma situação dessa, hoje em dia todo mundo sai da igreja, aí sai tudo doido correndo. Quem vai ficar? Mas ali este homem permaneceu fiel, deu a sua vida pelo Senhor e orou a Deus, pedindo fortalecimento espiritual e fortalecimento principalmente para os irmãos, para que os irmãos não se escandalizassem e fugissem da fé. Irmãos, aqui nós vemos um testemunho de um servo de Deus, irmãos. Hoje em dia, a imagem de um servo de Deus é uma pessoa rica, é uma pessoa que tem bens, é uma pessoa que está vencendo na vida. Não, irmãos, está errado, está completamente errado. A imagem de um servo de Deus é aquele que doa a sua vida por Cristo Jesus, é aquele que permanece fiel até a morte. O Senhor diz que aquele que permanecer fiel até a morte, ele dará a coroa da vida, irmãos. Então, hoje em dia as coisas estão sendo deturpadas, irmãos. A palavra do Senhor não está sendo apregoada como deve pregar. É por isso que os irmãos são fracos na fé hoje em dia. É por isso que não temos mais homens e mulheres fervorosos diante do Senhor, porque a palavra do Senhor, a qual edifica o crente, está sendo esquecida nas igrejas. Hoje há campanha, hoje há encontros, hoje há festividades de mulheres, festividades de homens, e eu te pergunto algo: isso vai edificar a quem, irmãos? Quem será edificado? Será que Antipas foi edificado por congresso? Foi edificado por reunião de mulheres ou de homens, festividades ou aniversário de igreja? Será que este homem foi edificado por isso? Não, irmãos. Este homem era uma testemunha fiel do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este homem era um discípulo de João, do apóstolo João. João deixou este homem para governar a igreja de Pérgamo. E ele governou até a morte e foi fiel ao fato do Senhor Jesus Cristo dizer: ó, meu mártir fiel, meu mártir fiel. Imagine Cristo falar isso de você. Imagine você ter um testemunho diante dos santos, que você foi um mártir, suportou até a morte, não negou a fé, não negou o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo testificar de você. Imagine, irmãos. Imagine, para muitos hoje em dia
dia, isso é uma besteira, não presta. Mas para aquele que serve o Senhor, é a melhor coisa da vida, é ver o seu Senhor falar de você, é ver o seu Senhor testificar da sua fé. Quando o Senhor Jesus Cristo olha para João Batista e diz: ó, nascido de mulher, ninguém foi maior do que o João Batista. E hoje nós não vemos mais isso, irmãos. Infelizmente, não vemos mais isso. Isso não é mais exposto diante das igrejas, irmãos. Não temos mais testemunhos fiéis, principalmente aqui no Brasil. A igreja do Senhor está sendo escandalizada, a igreja do Senhor está sendo banalizada, brincando com o Evangelho, enquanto irmãos que perdem a vida, irmãos, em outros países, no Afeganistão, vai ver o que os cristãos passam lá. Na China, vai ver o que os irmãos passam. Os irmãos dão a vida dele pela fé em Cristo, enquanto aqui as pessoas estão brincando de ser crente, onde ainda temos possibilidade de pregar o Evangelho. Aqui no Brasil ainda temos a possibilidade de ir na rua, pregar o Evangelho, ninguém fala nada. Mas vai fazer isso na China para você ver. Você vai preso na hora e você não sabe nem para onde você vai. E lá ele dá o fim e acabou. Mas aqui temos oportunidades e muitas vezes somos negligentes, não queremos ir. Eu tenho minhas preocupações, eu tenho minha vida, enquanto irmãos perdem a vida por não negar o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos uma fiel testemunha, Antipas. E nós vemos aqui também, irmãos, algo que nos chama a atenção. O Senhor diz em sua palavra que estes homens estavam ali no lugar onde está o trono de Satanás, o centro da adoração. E esses homens não eram corrompidos. Esses homens não tinham a corrupção que havia naquele lugar. De fato, de o Senhor Jesus Cristo dizer: ó, aí está o trono de Satanás. E nós vemos o quê? Que o Senhor diz: ó, e tu retém o meu nome e não nega a minha fé. O Senhor diz que conhece esses irmãos, quando Ele diz: ó, eu conheço as tuas obras e onde tu habitas. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo sabe quem somos. Ele conhece, irmãos, os seus. A igreja pode estar lotada, irmãos, infestada de pessoas, mas o Senhor conhece. Por que o Senhor conhece os seus? Porque Ele diz: ó, não negaste a minha fé, resistiu até o fim. Por quê? Aqui em João capítulo 10, irmãos, tem algo maravilhoso para nós. João capítulo 10, versículo 27, aqui diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Esses irmãos que estavam ali em Pérgamo, apesar de estar passando todo aquele sofrimento, apesar de ver o seu pastor sendo assado vivo, o Senhor diz que aqueles irmãos ouvem a sua voz. De fato, que de eles não negarem a fé, de fato, de eles permanecerem fiéis. O Senhor diz: ó, as minhas ovelhas. Isso é uma característica, irmãos, daquele que verdadeiramente conheceu o Senhor Jesus Cristo. Porque a característica daquele que conheceu a Cristo é ouvir a sua voz, é ouvir, é detectar a voz do Espírito de Deus. Essa é uma das características do verdadeiro cristão. Pois, irmãos, nós sabemos que estamos nesse tabernáculo ainda. Nós estamos presos neste corpo de corrupção. E muitas vezes, irmãos, este corpo nos leva a fazer coisas que não queremos. Muitas vezes vem pensamentos que não é de um cristão. Mas, irmãos, nós devemos nos alegrar de quando o nosso corpo se inclina a pecar e o Espírito Santo de Deus fala aos nossos ouvidos. Ele sussurra aos nossos ouvidos e nos inclina a entender, irmãos,
somos ovelhas do Senhor. Não estamos mais perdidos como estávamos antes. Não, irmãos, agora somos ovelhas de Cristo, porque ouvimos a sua voz. E outro fato de ouvir a sua voz é um ótimo fato, que é, o Senhor diz, eu as conheço. Eu as conheço. O Senhor Jesus Cristo disse que nos conhece, irmãos. Ele sabe quem somos. Ele nos escolheu por saber quem somos. Ele não é, vamos dizer assim, não é estranho a nós. Não. Ele nos conhece. Ele sabe quem é você. E sabendo quem somos, ele diz, e elas me seguem. Elas me seguem. Esses irmãos eram testificados em Cristo Jesus. E ao fato de ser testificados por Cristo, Cristo diz, tu retém o meu nome, irmãos. Porque só aquele que conhece o Senhor e Salvador Jesus Cristo pode reter o nome dele no dia da tribulação, no dia da dor, no dia da angústia. Só aquele que é conhecido por Deus pode suportar, irmãos, pode segurar. E não negaste a minha fé. Irmãos, eu não sei se nós vamos passar por isso, por tribulações. Eu não posso afirmar. Nós podemos ser chamados antes, do que aconteça, o que vem por cima deste mundo. Mas se passarmos, se chegarmos até este momento de termos a nossa fé provada, irmãos, devemos nos fortalecer, irmãos. Neste momento de estar tendo uma bonança neste mundo, é o momento da igreja se fortalecer, irmãos. É o momento da igreja firmar os seus pés na rocha, porque muitas coisas virão, irmãos. Não pense que as coisas vão ficar boas, vão melhorar. Não, irmãos. Tudo já está se inclinando, irmãos, para chegar à grande tribulação, ou quem sabe algo que venha iniciar a grande tribulação. Os sinais estão aí, irmãos. Os sinais são notórios. O mundo está se transformando a cada dia. As coisas estão caminhando para a vontade dos donos do mundo. Então, irmãos, o que nós devemos fazer neste momento? É se fortalecermos, é estar firmes. Efésios capítulo 6 diz, havendo feito tudo, ficar firme. É momento de fortalecimento, irmãos, para que quando formos provados, o Senhor fale de cada um de nós, tu retém o meu nome e não negaste a minha fé. Isso tem que testificar em nossa vida, irmãos. Somos servos de Deus, somos servas de Deus, não só por nome, não só por rótulo, não, irmãos. Isso tem que ser notório em nossa vida. Tanto foi notório na vida de Antipas, que ele foi um mártir fiel do Senhor. E assim também, irmãos, devemos ser. Eu não sei se vamos passar do que ele passou, mas podemos ser provados a nossa fé. Todos os dias, irmãos, passamos por provações. Todos os dias há bandejas que vêm sobre nós. E nesses momentos nós temos a nossa fé provada. Nesse momento é momento, irmãos, de testificar quem é você. É momento de você falar para quem você vê. Como eu vou fazer isso? Retendo o nome do Senhor Jesus Cristo, e não negando a fé diante do Senhor. Então, para que a gente possa ter uma testemunha dessa, reter o nome do Senhor, não negar a fé, devemos nos fortalecer, irmãos. E vamos nos fortalecer em quê?
na palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Ali em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu tenho o poder de Deus em minhas mãos, eu vou precisar de que mais? Para que eu quero mais o que? Se o poder de Deus está em minhas mãos, se a palavra de Deus é o Evangelho, que é o poder do nosso Deus, eu preciso de mais o que? De mais nada, irmãos. O poder está em tuas mãos, a palavra da salvação está em tuas mãos, e essas palavras irá te fortalecer, irmãos. Mesmo no momento que você esteja onde habita Satanás, você será fortalecido. Você estará forte para testificar do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Antipas fez, em nome de Jesus. O Senhor conhece a nossa pregação. Muitos aí, irmãos, estão pregando o que quer, falando o que quer, mas o servo de Deus foi chamado para expor a palavra de Deus, irmãos. Não se engane, irmãos. Aqui não é para pregar doutrina de denominação, aqui não é para pregar doutrina de homens, ou quem sabe doutrina de demônios. Não, o servo do Senhor foi chamado para expor a palavra da salvação, expor o poder de Deus. E aqui, irmãos, o Senhor conhece a nossa pregação. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e o 15. Olha o que o Senhor diz sobre aquela igreja: mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. O Senhor testificou da fé desses homens, mas apesar de ter homens fiéis, mulheres fiéis naquela igreja, tinha pessoas que não eram fiéis. Tinham pessoas que tinham outras intenções e queriam trazer essas doutrinas para dentro daquela igreja. E o Senhor diz: mas eu tenho poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Quem conhece Balaão? Quem sabe quem foi Balaão? Irmãos, nós devemos estar atentos, irmãos. Nós devemos estar atentos, porque a igreja de Cristo hoje é minada por falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, com falsos homens de Deus, supostos homens de Deus que são loucos devoradores. Balaão, irmãos, foi um profeta messiânico, um profeta que era da Mesopotâmia, estava disposto a usar os talentos dados por Deus para fins ilícitos. Mesmo sabendo que Balaque era inimigo de Deus, ele tentou vender seus dons proféticos para ajudá-lo. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Israel estava vindo contra o reino de Balaque, e Balaque ficou com medo por saber que Israel passava por cima de tudo, iria lamber aquele lugar como um boi lambe o mato. Então Balaque chamou Balaão e ofereceu dinheiro para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão foi amaldiçoar, porque por ganância, irmãos, por ganância, por dinheiro, por usura, por riquezas. Este homem era um servo de Deus. A palavra de Deus certifica que ele era um servo de Deus. Ele falava com Deus, irmãos. Este homem tinha uma intimidade com Deus. Este homem testificou a mula falar como um homem fala. Este homem viu o anjo do Senhor. Mas mesmo assim, este homem estava inclinado a ganhar dinheiro ilícito, usar os dons de Deus para se beneficiar. Quantos nós vemos hoje fazendo isso? Quantos supostos homens de Deus que fazem isso hoje? Quantos usam os dons de Deus, usam a palavra de Deus para se beneficiar? E o Senhor chama a atenção dessa igreja, porque lá dentro dessa igreja havia homens que sustentavam essa doutrina. A doutrina de usar os dons de Deus para o seu próprio benefício. Ele tentou
tentou amaldiçoar Israel. Ele aconselhou lançar sedução usando mulheres moabitas e medianitas para tentar Israel e se relacionar sexualmente e a praticar rituais pagãos. Quando ele viu que a maldição que ele queria tentar não deu certo, ele chamou o Balaque e disse: peraí, pega mulheres do seu reino e lança sobre Israel, que eles vão cair em pecado e Deus irá assolar eles. E Balaque chama mulheres moabitas e medianitas para sensualizar o povo de Israel. Veja que intenção deste homem. Este homem era um servo de Deus, e ali naquela igreja havia pessoas que sustentavam essa doutrina, e Deus chama a atenção. E que sustentava a Balaque e lançava uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel para cometer coisas sacrificadas aos deuses, aos ídolos, e para cometer fornicação. Olha o que Balaão fazia com Israel. Assim também tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. O Senhor disse que odiava a doutrina dos nicolaítas. Nós já estudamos isso, os nicolaítas. E o que são esses nicolaítas? Eram homens que eram dedicados procurava difundir ensinos contrários ao Evangelho e os ensinamentos cristãos. Seu objetivo era corromper a doutrina da igreja. Esses homens estavam ali embutidos na igreja e tentavam corromper a igreja. Essas duas doutrinas habitavam ali naquele meio, no meio daquela igreja, a qual o Senhor detectou naquele meio falsos homens de Deus que sustentavam outras doutrinas e tentavam corromper a igreja. Irmãos, hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia nós passamos isso dentro das igrejas. Hoje em dia há pessoas que entram na igreja e tentam corromper a igreja. Há falsos líderes que ensinam outros ensinamentos. Há pessoas, irmãos, dedicadas a fazer o mal. Não pense que todo mundo é cristão, não, irmãos. Pois há aqueles falsos, o joio. A palavra não diz que tem o joio do trigo. Há o joio da igreja, irmãos, que tentam corromper, que tentam trazer ensinamentos diferentes. Mas eu te digo uma coisa, que o Senhor contempla tudo, irmãos. Ele vê tudo. Nós vemos aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Contemplando os maus e os bons. Irmãos, esses que praticam isso não vão vingar. Não vão vingar, porque os olhos do Senhor estão sobre a sua igreja, irmãos. Nós somos protegidos pelo Senhor. O Senhor conhece o que se ensina dentro da igreja. O Senhor conhece os ensinamentos que você traz à igreja. Irmãos, quando nós temos oportunidades, devemos trazer edificação para os irmãos. Devemos trazer coisas que venham suprir a necessidade dos irmãos. Devemos ser, irmãos, pedras de edificação para edificar outros irmãos. Isso é algo importante, irmãos. Eu posso ter 5 anos de crente, eu posso ter 20 anos de crente, mas, irmãos, isso não importa. Importa o que você é, importa o que sai de você, irmãos. Importa o que você, a água que sai de você, é doce ou é salgada? Qual é a água que sai de você? É doce ou é salgada? O que importa, irmão, é o que nós professamos, o que nós falamos, a nosso testemunho de vida, irmãos. Isso que importa. É isso que vai edificar o outro, irmãos. É isso que vai edificar o próximo. As suas atitudes, irmãos.
E devemos entender que o Senhor contempla tudo, tudo está debaixo dos olhos do Senhor. Assim como essa igreja estava sendo bombardeada pela doutrina de Balaão, pela doutrina dos nicolaítas, o Senhor sabia de tudo e vem e diz: tem uns aí dentro que sustenta a doutrina de Balaão, tem outros também que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. O Senhor chama a atenção daqueles irmãos. O Senhor requer arrependimento, irmãos. O Senhor requer arrependimento. Veja bem, Apocalipse capítulo 2, versículo 16 ao 17. Aqui diz: arrependete. Senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a minha espada de minha boca. A espada de minha boca. O que é que o Senhor quer nos dizer aqui? A espada de sua boca. Qual é o significado dessa espada de sua boca? Irmãos, nós lembramos de algo. É um lembrete de que a palavra de Deus é poderosa, verdadeira e traz tanto salvação quanto julgamento. A palavra de Deus, aqui o Senhor quer dizer: a minha palavra, se tu não se arrepender, você será julgado por minha palavra, pela palavra do Senhor. Esta palavra traz salvação e traz também julgamento. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. O que é isso? Maná escondido. O Senhor disse que aquele que suportar, aquele que vencer até o final, comerá do maná escondido. Significa que Jesus será dado a comer aos que vencerem. O maná escondido é espiritual e representa o pão da vida, que é Jesus Cristo, irmãos. Nós vemos isso em João capítulo 6, versículo 35, quando o Senhor diz: eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. Então o Senhor diz que aquele que suportar até o final, aquele que aguentar até o final, comerá do maná escondido. Ele participará de Cristo. Você viu quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E lhe darei uma pedra branca, e escrita na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que recebe. O que o Senhor quer dizer esta pedra branca? A pedra branca, irmãos, no mundo antigo, quando alguém era julgado, a sentença era manifesta através de uma pedra branca ou uma pedra negra. A pedra branca significa que o réu era inocente. Jesus já pagou todos os nossos pecados na cruz. Isto que ele diz, que aquele que vencer, ele dará uma pedra branca. Esta pedra testificará que você está salvo. Esta pedra testificará que os seus pecados foram pagos na cruz. Então ele diz, irmãos, àquela igreja: aquele que perseverar, aquele que ficar até o final, comerá do maná escondido, e ele dará uma pedra branca, que vai simbolizar a nossa salvação, que vai simbolizar que nossos pecados foram pagos na cruz, irmãos. Irmãos, aqui nós entendemos, irmãos, o que acontecia naquela igreja, irmãos. O que estava acontecendo naquele lugar? Aquela igreja era uma igreja que estava passando por muita tribulação, muita aflição, muita dor. Irmãos que estavam sendo mortos por testemunhar de Cristo, por não negar a fé. E ali também estava sendo bombardeados, irmãos, por doutrinas diferentes, por homens malignos que queriam corromper o Evangelho. Mas o Senhor vem confortar aquela igreja. Ele diz: aquele que ficar até o fim, aquele que suportar, comerá do maná escondido.
Ele receberá uma pedra branca que testificará a sua salvação. Isso vem nos chamar a atenção, irmãos, para a nossa vida, para a época que vivemos, o que nós estamos passando, irmãos. Isso vem alertar, abrir nossos olhos para o que nós estamos ouvindo, para o que nós estamos testificando, para o que nós estamos passando. Eu estou passando um momento tranquilo, mas os irmãos, eu não sei o que está passando. Pode estar sendo tentado por algo, pode estar algo inclinando a você, eu não sei. E neste momento, o que eu quero te dizer é que permaneça firme, como esses santos permaneceram firmes. Quando os irmãos de Pérgamo permaneceram fiéis até a morte. E esses irmãos comeram do maná escondido e receberam uma pedra branca. Irmãos, este maná escondido está reservado para todos nós. Esta pedra branca que testifica a nossa salvação está reservada para todos nós. O que cabe de cada um de nós é perseverar, aguentar na fé, suportar as aflições, negar aquilo que rejeita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixar para trás tudo aquilo a qual nós éramos antes, abandonar, ter uma nova vida diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, testificar a sua fé diante do Senhor, para que naquele grande dia, irmãos, nós viemos comer do maná escondido. Para aquele grande dia o Senhor nos dê uma pedra branca que vai nos levar para a salvação eterna, assim como esses irmãos tiveram. Irmãos, que nós venhamos a cada dia nos fortalecer no Senhor, a cada dia, irmãos, buscar o Senhor, a cada dia nos dedicarmos à palavra do Senhor, a cada dia, irmãos, meditarmos na sua palavra, dos ensinamentos que o Senhor vem nos dando. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe os irmãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.